vocês? Hoje nós vamos ter a aulinha de geografia, tá? E antes da gente começar um novo assunto em geografia, a tia Vanessa quer lembrar com vocês tudo o que nós já falamos aqui pela web, tá? Tudo que a gente já conversou aqui pela web, a tia Vanessa quer dar uma lembradinha, uma pontuadinha pra gente conseguir prosseguir, tendo certeza que a gente entendeu tudo o que a gente já falou aqui nos vídeos, tá? Primeira coisa que a gente falou foi da unidade você, os lugares e as pessoas. Foi aquela unidade onde a gente falou do trânsito, meio de transporte, né? A gente falou sobre convivência na escola, convivência com vizinhos. E o objetivo nessa unidade foi a gente descrever tudo que a gente vê ao nosso redor, né? Foi a gente saber quando a gente está num ambiente que é urbano, quando a gente está num ambiente que é rural. Foi a gente saber descrever esses elementos, saber descrever a sinalização desses lugares, né? Tanto no trânsito quanto a situação ali para os pedestres também, que está dentro desse assunto. A gente também falou sobre as situações de convívio desses lugares, como o convívio desses lugares é diferente, né? Por exemplo, quando a gente falou de um ambiente urbano e de um ambiente rural, a gente falou das diferentes formas de sinalização, né? Porque, por exemplo, no ambiente urbano, a gente encontra muito mais placas, a gente encontra radar de trânsito, a gente encontra semáforos, enquanto num ambiente rural é muito mais difícil a gente encontrar esse tipo de sinalização. E aí o que vale é o cuidado com a vida das pessoas, né? E todas essas sinalizações, elas existem para preservar a nossa saúde, para cuidar da nossa vidinha. Por isso são tão importantes as sinalizações. Ainda nessa unidade que a gente falou de ambiente rural, de ambientes urbanos, aqui no Você, os Lugares e as Pessoas, a gente também falou sobre como as pessoas vivem, né, nesses lugares, como a vida é diferente, né? Como as atividades diárias das pessoas são diferentes dependendo dos lugares onde elas vivem, né? Por exemplo, quem vive num ambiente urbano utiliza muito mais carros, automóveis, vê muito mais comércios, encontra coisas diferentes de quem vive no ambiente rural. Quais são alguns elementos que a gente pode citar de um ambiente rural que é bem diferente dos elementos que a gente encontra no ambiente urbano? Por exemplo, as ruas, né? Em ambientes urbanos a gente encontra ruas asfaltadas, a gente encontra uma quantidade maior de comércio, né? Enquanto no ambiente rural a gente encontra aí mais estradas de barros, a gente encontra muitos animais maiores, né? Como boi, vaca, coisas que a gente não tem costume de ver em ambientes urbanos. Aqui na web a gente também conversou sobre famílias. Em geografia, quando a gente falou de famílias, a gente falou sobre os costumes dessas famílias ao redor do mundo, né? A gente falou como a gente consegue observar na pessoa, nas características tanto físicas dela quanto das de personalidade, como o ambiente que elas vivem alteram aí as características, né? E a gente consegue observar de onde a pessoa vem, muitas vezes aí nessas características facilmente a gente consegue observar. E sobre os costumes delas, que são diferentes dependendo dos lugares onde elas vivem, né? A gente falou também sobre os hábitos alimentares dessas famílias ao redor do mundo. Tudo também está ligado ao ambiente onde elas vivem. Se esse lugar que eu moro produz mais peixes, a minha família vai se alimentar normalmente mais de quê? De peixes, né? Igual a tia Vanessa falou que aqui no Brasil, prato típico nosso é o arroz com feijão. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente produz muito arroz e feijão, né? A tia Vanessa explicou isso para vocês, que os hábitos alimentares também variam entre as famílias, dependendo do ambiente onde essa família mora. A gente também falou aí da influência do ambiente, não só nos nossos costumes, hábitos alimentares, mas também aí em todos os nossos outros
outros hábitos, né? A gente falou também de comemorações, né? Como o lugar onde a gente vive, ele traz essas variações. E como cada família, ela tem aí os seus hábitos também dependendo desses lugares onde a gente vive, desses ambientes. O principal ponto dessa unidade que a gente estudou foi observar que em diferentes lugares as crianças e as famílias, elas vivem de diferentes formas e tudo isso está ligado ao ambiente em que elas vivem. Também falamos sobre as semelhanças, né? Sobre as semelhanças entre das famílias que vivem em lugares diferentes, né? Da vida delas, dos hábitos dela. Por exemplo, a tia Vanessa mostrou para vocês no livro várias fotos de escolas em lugares diferentes, né? Mas a gente percebeu que havia muitas semelhanças, não é mesmo? Entre essas escolas, porque todas elas têm o mesmo objetivo, né? E, por exemplo, eu mostrei para vocês também fotos de famílias em lugares muito diferentes e a gente conseguiu observar também muitas semelhanças, independente do ambiente ser totalmente diferente. Eu lembro que tinha uma fotinho de uma família vivendo num lugar muito frio, tinha muita neve, muito gelo, e uma família indígena, né, numa floresta, eles quase sem roupa, vestindo aquelas roupinhas que os índios costumam utilizar, de recursos naturais, né, de folha, de cipó, e a gente ainda assim conseguiu observar semelhanças. E qual era a principal? Era o amor, era a afetividade sempre, né, o cuidado entre as famílias. E a gente conseguiu analisar, observar tanto as semelhanças quanto as diferenças entre as famílias, independente dos ambientes onde elas vivem. E agora, nessa última unidade, nós falamos de moradias. Em moradias, nós observamos também as semelhanças e as diferenças entre as moradias, né? Entre os materiais utilizados, diferentes tipos de moradia. Nós falamos sobre os profissionais que estão envolvidos na construção de uma moradia. Nós falamos da moradia como um direito de todos, falamos dos cômodos de uma moradia e das funções de cada cômodo, dos elementos que a gente encontra em cada cômodo. E é por isso que a tia Vanessa decidiu dar essa lembrada geral, porque olha como a gente falou de bastante coisa. A tia Vanessa quer agora que nessa aula, que caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer um desses assuntos, você me chame, tá? Deixa uma mensagem para mim ou aqui na descrição dessa atividade, ou pode me deixar uma mensagem privada também, se não quiser, me mandar um e-mail, me chamar no WhatsApp, fica à vontade, tá? Pra a tia Vanessa saber se você precisa de ajuda ainda para entender alguma dessas matérias e assim a gente conseguir prosseguir na nossa aulinha de geografia, tá? Aí nós já vamos para um outro conteúdo, uma matéria diferente, ok? Então se tiver qualquer dúvida é só me chamar sobre qualquer conteúdo, não tem problema, tá? Se quiser me chamar também só para matar a saudade, eu tô aqui porque eu também tô com muita saudade de vocês. E é isso, hoje aqui em Geografia eu vou deixar uma atividade que ajuda a gente a lembrar dessas unidades, tá bom? Mas caso você precise de ajuda,